Vamos falar primeiro do jogo, do 4-1, né? Analisar a partida, né? É o segundo jogo no comando aí do Arthur Jorge. Primeiro a vitória contra... Ou vitória, né? Por 3-0. E aí, de repente, Ulisses, quando a torcida dá aquela empolgada, quando a torcida dá aquela animada, o Cruzeiro toma esse 4-1 aí, com algumas escolhas. O Matheus Henrique jogando do lado do Gerson, né? Lucas Silva ficando no banco de reservas. A manutenção do William ali na lateral direita. E deu no que deu. Eu queria sua opinião e sua análise sobre esse 4-1. Eu acho que foi preponderante a questão física nesse jogo. Porque se você pegar o jogo com o Vitória, o Cruzeiro teve período de descanso, né? Teve aquela ali, a data FIFA. Sim. Aí o time descansou, né? Vinha mal fisicamente, tá mal fisicamente até hoje. Mas teve um período de descanso, conseguiu, né, desempenhar bem, principalmente no primeiro tempo com o Vitória, que foi muito bom. No segundo já deu uma caída, mas como Vitória, né, é inferior tecnicamente, o Cruzeiro estava em casa, jogo controlado, né, ficou ali, parece que meio que debaixo do tapete. O segundo tempo o Cruzeiro controlou bastante o jogo. Mas já estava mal fisicamente. Alguns jogadores, o Christian, em determinado momento, estava com a mão na cadeira, como a gente diz. E pôde fazer isso pelo resultado construído. Claro, mas aí contra o Flamengo, o que aconteceu? Ou melhor, contra o São Paulo, o que aconteceu? O Cruzeiro teve 5 bons minutos, 10 minutos, né? Porque estava descansado, e depois isso no começo do segundo tempo também, porque estava descansado no intervalo. Questão física, o Wagner pode falar muito melhor do que eu. Acho que foi preponderante isso. Se talvez tivesse feito 1-0 ali, o jogo seria outro. Né? Com certeza, com o São Paulo, que vinha, né, numa dificuldade danada, né? 3 jogos sem vitória, o Roger, né, poderia ser até demitido depois daquele jogo. E o futebol é tão dinâmico que com 5 minutos daquele jogo eu lembrei, né, da minha participação aqui hoje, pensei assim, né? Lembro do Vitória, agora, né? Vitória em cima do São Paulo. Vou chegar a fazer um programa animado. Grandão. Né? Estreia da Libertadores, né, Wagner? O que é isso? Aí foi, né? Terrível, né? Mas eu acho que a questão física, e se o físico vai mal, o mental não corresponde. Aí os erros, né, que já existiam acabam aparecendo. As escolhas que ele fez, ele manteve o time praticamente que jogou com Vitória, com exceção do Kaique, que pôde voltar na lateral. Então, assim, eu acho que foi preponderante a questão física. Como o time vai mal, aí, meu amigo, acontece ainda hoje essa com o Wallace, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas foi fundamental a questão física para esse resultado, eu acho. Ô, Claudio Silva, o Ulisses tá dando um destaque maior aqui para a parte física. Que realmente, e não é um fator só desse jogo, não, tá? Vem com Tite, já vem mal nessa vem parte mal. física aí. E você recupera, Diogo, desculpa te interromper, Claro, fica à vontade. né? Estou sempre aqui recorrendo ao meu parceiro Wagner, que ele pode falar com muito mais propriedade. Você, com uma semana, você consegue acertar taticamente, trabalhar tecnicamente. Na questão física, não tem como você trabalhar e resolver numa semana. Aí o Arthur Jorge seria um milagreiro. Não tem como. Então a questão física eu acho que foi fundamental. Como é que... se não desaprendeu o que jogou o ano passado, se não desaprendeu de quinta para agora, para esse jogo de sábado, o que aconteceu? Só pode ter sido a questão física. E hoje tem um detalhe. É o seguinte, há cerca de 30 anos a gente já vem jogando quarta e domingo aí, o Wagner pode falar melhor, mas só que a intensidade dos jogos mudou. Exato. É muito mais intenso hoje do que da época que o Wagner jogou, por exemplo. Vamos falando aí de que o Wagner parou corrido, né? há 10 anos aí, no 2012, foi, Wagner? Você parou? Tem 3 anos que eu parei. 3 anos, então. 3 anos. E já a intensidade aumentou muito mais. Então o tempo de recuperação está cada vez menor. E o problema maior, né? Você perder para o São Paulo lá, ok, acontece. Né? Você não pode perder, né, em casa para o Vitória, por exemplo. Mas pelo momento do Cruzeiro na tabela. Aí é que está a grande questão. Né? Se não tivesse, né, o Wagner, né, Cláudio? Se não tivesse com esse problema essa crise toda, perder para o São Paulo, acho que ele nem teria colocado o time titular, teria poupado, segurado o pessoal para estrear no Libertadores. Se a situação do brasileiro fosse ruim, outra, realmente. Né? Inclusive, o Cruzeiro já fez isso várias vezes, né? Várias vezes, e não teria nada demais. Eu não sei se o Wagner jogou esse jogo. Jogou. Inclusive, o jogo o jogo que antecedeu a final contra o Estudiantes foi contra o Atlético, não foi? Porque o Cruzeiro tomou um 3-0. Foi. Não foi? Tava no banco, Exato. Pois é. O Cruzeiro, um jogo antes da final contra a Libertadores contra o Estudiantes, era um clássico contra o Atlético. O Cruzeiro tomou 2-0 ou 3-0 e a torcida fazia uma festa. E teve os jogos contra o São Paulo também, que levou o time reserva e alguns titulares não foram. Eu não tinha ido no jogo. Mas aí eu ia falar com o Claudão, que é o seguinte, o Ulisses está aqui destacando a parte física. Mas tem coisa para mim, Ulisses, que não é parte física. Por exemplo, não é só a parte física. Por exemplo, por mais que às vezes o time tá mal fisicamente, não tem como os caras tá mortos no primeiro tempo. E as coisas que eu fico chateado, as coisas que mais me irritam é que os erros do Cruzeiro é erro de fundamento. É erro de domínio de bola, é erro de passe, é erro de posicionamento, às vezes faltar um pouquinho de maldade em jogador experiente. Por exemplo, o primeiro gol
do São Paulo, o Matheus Henrique, ele tentou fazer alguma coisa ali, entregou a bola no pé, e é um cara experiente. Irmão, chuta na face do Cruzeiro, tá? Chuta pro lado que for. Então tem parte física. Mas eu fico abismado com a limitação do Cruzeiro na parte técnica mesmo, sabe? Que tá um absurdo. A parte técnica, ela se torna preocupante a partir do momento que os gestos técnicos dos jogadores são incoesos, né? Eu acho que aquele lance do Matheus Henrique é a tentativa de trazer de novo a confiança. Então vou dar um passe aqui para alguém estar mais próximo, a gente vai conseguir sair bonito daqui de trás e vamos pegar o campo aberto. Houve um equívoco. Concordo com o Ulisses quando ele fala da parte física, mas tem uma outra questão que me preocupa um pouco mais que a parte física, inclusive, que é a coletividade. O Cruzeiro ainda não tem. E aí a gente vai ficar rodando. Quando você fala de coletividade, você está falando do quê? Do conjunto. O Cruzeiro não tem um conjunto ainda. A gente teve uma demonstração muito interessante aqui contra a equipe do Vitória e parecia que o Cruzeiro voltou a ser o Barcelona das Américas, né? E agora contra o São Paulo, parece que nada que aconteceu aqui no Mineirão contra a equipe do Vitória presta. Eu não consigo ver assim. É lógico. Não, uma coisa é fato. Perder pro São Paulo, a gente vai. O Campeonato Brasileiro vai perder pro São Paulo. O Cruzeiro pegar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, talvez numa Sul-Americana, o Cruzeiro vai vencer o São Paulo. Mas o Campeonato Brasileiro vai perder, só não pode tomar 4 gols. E isso preocupa bastante. O coletivo do Cruzeiro ele foi engolido pelo coletivo de São Paulo. Vinha de 3 derrotas, mas nós estamos falando do vice-líder do Campeonato Brasileiro contra o Lanterna, né? E isso tudo eu acho que tem que ser colocado em pauta para que a gente destaque para o torcedor, pelo menos tentar ver um algo além de um monte de bagres. Porque não é verdade. O Cruzeiro não tem um monte de bagres. O Cruzeiro tem um time que na temporada passada terminou na 3ª posição na tabela de classificação. Isso tem que ser levado em consideração. Os jogadores não esqueceram como se joga. É lógico, foi altamente comprometido este início de ano do Cruzeiro com uma preparação física do departamento responsável pelo setor ridículo. O Cruzeiro não consegue jogar 2 tempos. Isso ficou evidenciado na era Tite e agora a gente continua vendo que tem alguns jogadores que ainda estão com a perna pesada, mas é além disso, o coletivo. Gente, eu estou falando isso já tem um tempo. Nós estamos tratando de 2 anos com 5 técnicos diferentes. Nós não vamos ganhar nada de ninguém. Isso não vai acontecer. Porque o futebol não é miojo, poxa. Não é uma receita de bolo, que você joga, mistura tudo ali e daqui a pouco tá pronto e vamos lá e vamos ganhar dos caras. Não vai ganhar. Se pega um time melhor preparado, um time com um pouco mais de capacidade técnica, e eu não estou dizendo que o time do São Paulo é melhor que o do Cruzeiro, porque eu não acho que seja. Eu só acho que o conjunto deles é melhor do que o conjunto do Cruzeiro. Já tem um tempo que batendo nessa tecla aí, aqui na Cruzeiro Esportes, não sei se você fala isso na Claudio Silva TV também, que pode vir um treinador que quiser. Se os jogadores não chamarem a responsabilidade, não tem treinador que resolva, não. Eu reconheço isso aí também é um fato indispensável. O jogador tem que chamar a responsabilidade, nós precisamos de uma liderança dentro de campo. Um camarada, eu estava conversando em off com o Wagner aqui, a gente precisa de uma espinha dorsal. Mas até para se formar uma espinha dorsal demanda tempo. Os jogadores do Cruzeiro, você começa a assimilar um modelo de jogo. Daqui 15 dias você precisa assimilar um outro modelo de jogo. Daqui 30, 45 dias precisa assimilar outro modelo de jogo. Nós não vamos ganhar de ninguém não, Diogo. Não vai. Eu projetei lá em 2023. Quem me acompanha há mais tempo lá na Claudio Silva TV pode confirmar. Em 2023 eu falei, o Cruzeiro vai começar a ganhar em 2027. Quase ganhamos na temporada passada, mas eu disse no começo de 2025, se ganhar, caiu no colo. Porque, cara, a preparação do Cruzeiro, ela é devedora. O Cruzeiro não tem um projeto, cara. A gente não sabe qual é o projeto real do Cruzeiro. O que a diretoria do Cruzeiro quer para o time. Não adianta a gente ficar contratando jogadores grandes, jogadores importantes no cenário nacional e internacional, mas você não dá um conjunto para esses caras jogarem. Eu gostei muito do posicionamento do camisa 11, gente. De quem? De qual time? Do Cruzeiro. Do Gerson? Gerson. Eu preciso ajudar de alguma forma, o quanto antes. Esse foi o posicionamento dele. Isso se chama autoanálise, autoavaliação. Ele entende que ele precisa entregar mais para esse time o quanto antes. Mas também a gente precisa entender que em todos os times que ele jogou e foi destaque, tinha coletivo. Não adianta. Você chamou a atenção aí para
escalação. Eu acho que o técnico manteve a coerência, porque o Careca, o reserva lá, entrou na vaga do William, ele entrou mal também. Então, o Cauã. Então, eu não sei se é o momento de fazer mexidas. O Matheus Henrique. Gente, ganhamos e ganhamos bem contra a equipe do Vitória. Eu não vejo razão, eu não vejo circunstância favorável à mudança. Tem que manter, tem que dar rodagem, tem que dar continuidade. O time precisa se encorpar, precisa chegar, porque senão o Cruzeiro não vai conseguir chegar. Do que você falou aí do Cauã Moraes, eu até achei que ele falhou, né? Eu gosto dele, tá? Eu achei que ele, na verdade, eu xinguei ele, inclusive. Eu fiz uma crítica direcionada a ele. Porque, não, sabe por quê, Ulisses? Porque o Willian joga, vai mal. O Fagner joga, vai mal. Aí no outro jogo, quem que joga? Ou é o Willian ou é o Fagner, ou é o Willian ou é o Fagner. E ele não tinha oportunidade. Aí a gente ficava pedindo, pô, tem que dar uma chance pro Cauã, tem que dar uma chance pro Cauã. Ele entrou contra o Vitória, improvisado na lateral esquerda, ele foi bem. Aí no jogo contra o São Paulo, ele entrou no segundo tempo, porque o Willian, né, mal mais uma vez. Muito mal. E aí, cara, no lance do último gol do São Paulo, cara, você pode, todo mundo que tá vendo aí, busca nos melhores momentos e olha o que ele faz. O Ferreirinha dá um corte nele, ele simplesmente para. Ele é o cara que tá na marcação do Ferreirinha, o Ferreirinha corta ele e ele para. E deixa o Ferreirinha aí e finalizar sem qualquer tipo de marcação. Eu falei, olha, amigo, tô pedindo chance pra você. Você acabou de entrar, você fazer um negócio desse? Ô, Diogo, se não me falta a memória, o quarto gol, Ferreirinha chapa da entrada da... É esse gol que eu tô falando. Cara, tinha 5 jogadores do Cruzeiro ali, velho. Sim. Faltou o combate, faltou energia, faltou os camaradas terem coragem de Mas aí já obstruir. já não é uma questão mental, já não tá, o cara não tá aguentando. Por exemplo, o Cauã Moraes, depois do jogo com o Vitória, eu fui lá na Zona Mista, né? Que eu sempre cubro a Zona Mista ao vivo lá pro meu canal. Ele tá parecendo o Robocop. Ele tá mandando todo parecendo de calça jeans molhada, o Wagner. Cauã Moraes. O Cauã Moraes. Ele tem 21 anos, né? Pois é, É um garoto. Você vê que ele sentiu, estava muito tempo sem jogar também, a questão física. Nesse momento, o Wagner, quando o jogador vai e pensa e não consegue dar o bote, não é uma questão física? Ou, pô, não é possível, já tá desculpa o termo, tá de sacanagem com o Arthur Jorge que chegou agora? Não pode ser, com o Pedrinho não pode ser. Eu acho que passa por isso. Você, como ex-atleta, me tira essa curiosidade, por favor, sem querer ser o apresentador. Mas você tira a curiosidade dele, deixa na carninha pra você. Quero saber, né, de quem teve lá dentro aí, porque isso tá mexendo com a minha curiosidade, o Wagner. Olha, a questão desse lance específico do Cauã, ele tomou um drible completamente desconcertante e perdeu o time na hora de voltar. E quando isso acontece, quem está na cobertura deveria cobri-lo. Igual o Cláudio falou, que tinham 5 dentro da área. Lá na base a gente aprende o seguinte, gente, quantidade não é qualidade de marcação. Você pode ter 10 aqui, só que se você tomou o gol, você tomou o gol. Sim. Você pode botar 5, sendo que os 5 conseguem defender, ótimo. Você tinha 5, superioridade numérica. E você não consegue defender contra 1, tem alguma coisa errada. Como é que tinha 5 na área, um toma o drible e o outro não fez a cobertura? E você vai se afastando, mas até que ponto? Que chega, o adversário chega mais perto do gol para finalizar. Em algum momento você tem que tomar essa decisão de chegar ali, mesmo que você tome o drible. Se você toma o drible, eu estou na sua cobertura, eu roubo a bola. Sim. É assim que a gente aprende lá na base. Isso é falta de comunicação entre eles ou a questão física? Aí Penso, mas não sim, chego, sim. não consigo. Na questão do Cauã, ele estava fresco. Ele entrou no segundo tempo ali, então ele estava fresco. Eu acredito muito na questão da partida. Eu acho que todos os jogadores, chegou o momento que tomou o terceiro gol, já mentalmente já não tinha mais reação. Enquanto estava 2-1 para o São Paulo, estava conversando com o Cláudio e ele falou, o Cruzeiro teve a chance de empatar. E por muito pouco, por uma defesa boa do Rafael lá, que estava no gol do São Paulo, ele não deixou. Então, chegou 3-1, o Cruzeiro ali já estava entregue que fisicamente, como você bem disse, já estava esgotado. Mas, Diogo, eu gostaria de falar uma coisa. Fica à vontade. Sobre a partida inteira. O Roger foi muito bem. O esquema tático, a maneira de jogo que ele escolheu para jogar contra o Cruzeiro foi muito superior. E ele apostou em uma coisa em que os antigos falavam. Você vai jogar no Serra Dourada, no Mineirão, no Morumbi. O que é que esses 3 estádios têm em comum? O gramado. O gramado e o tamanho. Você colocou 2 pontas rápidos. Na hora que fez aquele gol que ele casquinhou e o Willian tentou cortar e o Ferreirinha fez o gol, né?
Ele comemora, eu falei, é pra ir, eu treinei, mostrou lá a câmera, isso aí, ele comemorou demais esse gol, porque é uma coisa que ele treinou e ele conseguiu aplicar na partida. O primeiro gol que o Cruzeiro tomou, tudo bem, foi tentar um domínio ali numa área perigosa e contra um time perigoso você correu o risco e infelizmente tomou o gol. Só que você jogar no Morumbi, no Serra Dourada e não mais hoje, que era igual Mineirão antigo, você tem o campo. É o campo das medidas antigas. Quando você faz isso, meu filho, você pode jogar no contra-ataque. É difícil você marcar mano a mano. É difícil você marcar na pressão. E o Cruzeiro tomou um gol, ele quis pressionar. Tava 0-0, ele pressionou. Tomou o segundo gol, ele quis pressionar. Ou seja, ele abriu e tem muito campo. O Morumbi é muito grande. Na hora que você rouba a bola e você toca para 2 pontas rápidos, no mano a mano como se diz, é caixão e vela preta, não tem conversa. Porque o centroavante é arisco, os dois, o Arthur e o Ferreirinha. E você tem os zagueiros ali e o William que não estava bem na partida. Você vai perdendo mano a mano. Então o Roger foi muito bem na tática dele, infelizmente. Queria eu que não tivesse acontecido. Só que aí voltamos a lembrar daquilo que eu te falei sobre a questão dos jogadores experientes e cada um na sua posição. Tomamos o primeiro, não deu certo. Tomou o segundo com 15, 20 minutos, Diogo? Fecha a casinha. Alguma coisa está errada. Fecha e diminui os espaços e dá a bola para o adversário. Na hora que eles vierem, você tem um campo para você progredir. Cara, o Caio Jorge não recebeu bola. Eu fiquei puto de ver. E uma das coisas que mais me incomodou foi a quantidade de passes que nós tivemos de zagueiro para goleiro. E aqui... Cara, deve ter sido uns 20. Eu contei, isso aí me deixa maluco. O Matheus Pereira foi receber uma bola entre linhas, eu acho que ele deve estar com câimbra no braço, que ele fez assim, 90 minutos para receber a bola, tô só. Ele não recebe a bola, ele foi receber os 42 minutos do segundo tempo, uma bola entre linhas. Eu fiquei louco com isso. Você tem um cara que é um camisa 10, quer ser o craque, quer ser o pifador, é ele que acha o 9. Você tem que municiá-lo 90 minutos, não interessa. Você toca uma, ele perdeu... Você toca 2, ele perdeu, você fala, pô, segura a bola, Matheus. Mas não recebe. Aí acontece esse espaço. Zagueiro, lateral, zagueiro. Não adianta nada. Não adianta nada. Chegou um superchat aqui do Elis, é isso? Elis Santos. Você falou que o diretor de futebol tem que dar uma coletiva essa semana. E ele tem que dar muitas explicações. Cadê um dos melhores elencos da América, né? Que foi palavras ali do Spindle, né? É Bruno Spindle. Bruno Spindle. Em entrevista recente que ele deu. Tá na pauta do programa, a gente vai falar sobre isso também, tá? Agora,